Bom dia a todos, meu nome é Vitor, eu sou R3 de Radiologia aqui do departamento. Vou apresentar esse artigo publicado no início desse ano na Radiographics. Antes de começar, gostaria de agradecer a orientação do professor Giuseppe e a presença do Dr. Felipe, é uma honra tê-lo aqui, que é o primeiro autor desse artigo, para debater esse artigo. Bom, o artigo é introdução literal, traduz como revisitando a recorrência do câncer de próstata com PSMA-PET, um atlas com padrões típicos e atípicos de disseminação. O roteiro da apresentação, a gente vai falar da introdução, falar um pouco sobre o que é o PSMA-PET, a anatomia do câncer de próstata tratado, os padrões de recorrência, PSMA versus outros métodos de diagnóstico por imagem, o impacto clínico desses achados de imagem e uma conclusão. Bom, câncer de próstata, como a gente já vem vendo em algumas apresentações, é a neoplasia não cutânea mais comum em homens, representando mais de 1 milhão de casos novos por ano, sendo a segunda causa de morte relacionada ao câncer. A prostatectomia radical e a radioterapia são os pilares do tratamento com intenção curativa. No entanto, 30 a 50% dos casos ainda têm recorrência após 10 anos do tratamento inicial. Nesse contexto, o principal parâmetro atualmente utilizado para controle dessa recorrência ainda é o nível sérico de PSA. No entanto, o aumento do nível sérico de PSA precede de meses a anos a recorrência clínica, que é aquela detectável por imagem. Nesse contexto, surge o conceito de recorrência bioquímica, que é quando há aumento de PSA, mas a doença ainda não é detectável pelos métodos convencionais, que são essa recorrência clínica. Na recorrência bioquímica, o principal sítio de metástase são os linfonodos abdominopélvicos, representando 50% dos casos. No entanto, a detecção baseada no PSA, ela não permite detectar a anatomia da região, o local onde está ocorrendo a recorrência. Não permite diferenciar se é recorrência local, regional ou sistêmica. Tampouco os métodos convencionais, como cintilografia, tomografia e ressonância, têm baixa sensibilidade para níveis de PSA baixos. Então, nesse contexto, surge o PSMA. PSMA é um antígeno de membrana prostática específica, que é uma proteína transmembrana, que é expressa 100 a 1000 vezes mais no câncer primário e nas lesões metastáticas, que, quando acoplado ao radionuclídeo galho-68, aumenta a acurácia diagnóstica de recorrência. Aí, só para a gente comparar um pouco o FDG, que a gente sabe um pouquinho mais sobre o FDG, o FDG é um radiotraçador que tem como alvo o metabolismo da glicose, que tem pouco ou nenhum benefício no câncer de próstata. Ele é indicado para casos específicos para avaliação da resposta de metástase óssea resistente à castração, sendo um indicador de prognóstico. Enquanto o PSMA, diversos estudos já têm mostrado benefícios para a neoplasia de próstata, principalmente para o que o artigo vai abordar, que é a recorrência bioquímica para níveis baixos de PSA. Então, esse é um esquema do artigo, bem didático. Aqui no eixo horizontal, evolução da doença. Eixo vertical, níveis de PSA. Aqui, CIT é o tratamento com intenção curativa, recorrência bioquímica e recorrência por imagem. A gente consegue ver aqui que na recorrência por imagem, a gente já consegue ver uma metástase blástica aqui no corpo vertebral, cometendo pedícula aqui de uma vértebra lombar e um linfonodo retroperitoneal. Enquanto no PSMA, ele consegue identificar pequenas metástases, linfonodos pélvicos que não têm alteração morfológica na tomografia, no entanto, que captam no PSMA. A gente vai exemplificar mais ao longo da aula. Antes de entender os padrões de recorrência, a gente precisa entender um pouco mais da anatomia do câncer de próstata tratado, principalmente a anatomia cirúrgica. Bom, a cirurgia básica é a prostatectomia radical, que consiste na excisão completa da próstata com anastomose vésico-uretral, entre a porção membranosa da uretra e da bexiga. A gente vai ver um pouco como isso é na imagem. Na linha de cima é um paciente pré-tratamento, linha de baixo, pós-tratamento. Aí aqui mais lateralmente a gente consegue ver as vesículas seminais normais, ductos deferentes aqui em laranja e em cortes mais inferiores a próstata. Aí aqui pós-tratamento, a bexiga, o leito prostático, aqui em verde, e aqui em cortes mais inferiores no nível da anastomose vésico-uretral. É importante aqui na tomografia, aqui nessa região do leito prostático, muitas vezes tem fibrose, e pode confundir o urologista tanto no toque retal quanto na tomografia, essa fibrose pode assumir muitas vezes aspecto nodular. No entanto, no PSMA é facilmente distinguível, porque essa fibrose não tem captação fisiológica do radiofármaco. Bom, rapidamente sobre radiobracterapia, que é um pouquinho mais simples. 25% dos pacientes com câncer de próstata fazem esse tipo de tratamento. Então, está associado à lesão actínica, tanto o espessamento das paredes do reto e da bexiga, como o espessamento das fáscias retroprostática e mesorretal. E a recorrência nesses casos normalmente ocorre no sítio primário do tumor, na própria glândula, como a gente vai ver depois. A terapia antihidrogênica, as alterações prostáticas são similares à radioterapia. E a extensão dessa alteração depende basicamente do tipo e do tempo da duração da terapia. No entanto, não há alterações actínicas nesses casos. Bom, vamos para os padrões de recorrência. Eles podem ser locais, linfonodais ou à distância. A recorrência local, ela é definida como uma recorrência no leito ou na região prostática,
após um tratamento local com intenção curativa. E ele é dividido em dois tipos: a recorrência local fora da próstata, que é após uma prostatectomia radical, e a recorrência na próstata, que é após uma rádio ou braquiterapia. A gente vai falar da recorrência pós-cirurgia, recorrência local pós-cirurgia, as localizações típicas agora. A principal localização típica de recorrência local é a anastomose vésico-uretral, representando 57% a 62% dos casos. Então, aqui uma imagem panorâmica do PET, aqui à esquerda a gente consegue ver a imagem de tomografia computadorizada e à direita a imagem de tomografia computadorizada acopladas ao PET. Aqui a gente vê um pequeno foco de captação na margem anterior da anastomose vésico-uretral, que seria impossível de ver apenas nas imagens de tomografia computadorizada, que se mostrou como uma recorrência local do câncer de próstata. O segundo local mais comum de localização típica é o leito das vesículas seminais, que normalmente são retirados na prostatectomia radical, ou ductos deferentes. Aqui novamente a imagem panorâmica, e aqui um pequeno foco no leito prostático, no leito das vesículas seminais, que na tomografia não se caracterizaria como suspeito, no entanto que captou no PSMA também uma recorrência local de neoplasia de próstata. O terceiro tipo mais comum é na região retrovesical, representando 8 a 21% dos casos. Nesse caso, na imagem panorâmica, a gente vê um paciente já com uma doença mais avançada, com metástase external, em alguns linfonodos retroperitoneais. Aí aqui, em B, C e D, a gente vê uma massa aqui retrovesical que que tem uma intensa captação de PSMA. Aí esse slide é importante traduzir também, que ele já mostra alguns pitfalls que pode acontecer na aquisição da imagem. A gente vê aqui que a bexiga tem atividade. O PSMA ele é excretado pela bexiga, ele é excretado pelo trato urinário. E A e B são a mesma imagem, só que B é apenas uma imagem um pouco mais janelada. Em A, a gente não consegue ter muita noção dessa captação nessa região, apenas quando a gente janela a imagem, que é B, C e D. Outra estratégia para facilitar o reconhecimento dessas lesões é adquirir uma imagem um pouco mais precocemente, que é EFG, que é uma imagem adquirida 6 minutos antes do radiotraçador atingir o trato urinário. Então aqui a gente consegue ver que a bexiga ainda não tem captação e a lesão fica mais conspícua, mais fácil de identificar. Também recorrência de local de tumor de próstata. Bom, a gente falou da recorrência local pós-cirurgia, localizações típicas, agora localizações atípicas. São diversas localizações atípicas, a gente vai focar em algumas, principalmente parede vesical, que nesse caso é indistinguível de um carcinoma urotelial, pode acometer porções anteriores da uretra e parede anterior do reto. Então, aqui a gente mostra uma recorrência na parede vesical, aqui novamente a imagem panorâmica, com uma neoplasia avançada, já com metástase pulmonar. Aqui a gente vê um espessamento irregular da parede lateral da bexiga, em aquisições precoces, que não há atividade da bexiga, que captou bastante no PSMA, em atividades um pouco mais tardias, que é um pouco mais difícil reconhecer essa lesão novamente, e aqui na ressonância magnética, uma lesão, um espessamento parietal irregular da parede lateral da bexiga, que realçou heterogêneo com meio de contraste, indistinguível de um carcinoma urotelial, mas que se mostrou como uma metástase de câncer de próstata. Esse local da bexiga está longe da anastomose, tá? Por isso que é considerado atípico. Em relação à recorrência pós-rádio e braquiterapia, ela tende a ocorrer no mesmo local do sítio primário e o padrão de imagem e os pitfalls são semelhantes da recorrência pós-cirúrgica. Aqui um exemplo pós-braquiterapia, a gente consegue ver alguns clipes cirúrgicos aqui no leito da próstata e uma intensa captação de PSMA. E aqui na ressonância se provou, aqui num T2 e um mapa DC, um hipossinal aqui na zona de transição, que é no mesmo local do tumor previamente tratado do paciente. Em relação à recorrência linfonodal, agora, ocorre em 37% a 63% dos casos. No entanto, a tomografia e a ressonância magnética ela tem avaliações limitadas desse tipo de recorrência, principalmente por se basear apenas em critérios morfológicos, como tamanho, formato, contorno, localização e número. Então, ela tem uma baixa especificidade na distinção entre benigno e maligno. A via de disseminação principal é a via ascendente, que é de linfonodos pélvicos para os retroperitoneais através dos ilíacos comuns. E as principais cadeias acometidas são a obturatória e a ilíaca externa. Essas duas representam mais ou menos 90% dos casos, seguido da ilíaca interna, ilíaca comum e os linfonodos retroperitoneais. Aqui só um mapa das cadeias para a gente relembrar. Aqui em rosa, a cadeia obturatória, em roxo, ilíaca externa, ilíaca interna em amarelo, ilíaca comum e retroperitoneais. Aqui só para a importância da distinção entre as cadeias, é que abaixo do nível dos ilíacos comuns, a doença é considerada N1. Acima dos ilíacos comuns, ela já é considerada metastática M1A, mudando o prognóstico do paciente, o tipo de tratamento também. Tá, então, em relação à recorrência linfonodal, a aparência é típica delas. Então, aqui a gente vê um paciente, aqui nas imagens panorâmicas, com diversos focos de captação em linfonodos retroperitoneais, e aqui, ilustrativamente, imagem de tomografia computadorizada e tomografia acoplada ao PET, imagens de PET.
Aí aqui a gente vê linfonodos que seriam impossíveis de distinguir apenas por tomografia, que não tem nenhuma alteração morfológica, são pequenos, e eles captam no PSMA, tanto na cadeia ilíaca externa quanto na obturatória, que foram evidenciados também como recorrência linfonodal de câncer de próstata. Em relação à aparência atípica da recorrência linfonodal, os linfonodos acometidos podem acometer a cadeia do linfonodos no mesorreto, que após a era do PSMA, esses linfonodos descobriu-se que esses linfonodos eram subestimados, e representam até 15% dos casos. Linfonodos retroperitoneais poupando as cadeias pélvicas, principalmente em pacientes que já fizeram o tratamento cirúrgico ou radioterápico, que aí essa disseminação não é mais previsível das pélvicas para as retroperitoneais, e inguinais e na porção profunda do canal obturador. Aqui só para a gente lembrar, a anatomia do mesorreto, aqui o reto, a gordura que circunda ele, aqui intracejada a face mesorretal, aqui em pintado e verde o mesorreto. Ele é limitado superiormente por uma deflexão pélvica do peritônio visceral. E aqui novamente, 2 linfonodos no mesorreto, que não seriam suspeitos apenas pela tomografia computadorizada e que captaram no PSMA. Em relação a metástases à distância, pode afetar locais típicos, ilustrados aqui na figura, principalmente osso, linfonodos, fígado, pulmão e pleura, e atípicos, que é basicamente qualquer órgão. Aí o PSMA PET permitiu a detecção de sítios típicos de metástase, por exemplo, como a gente já viu, linfonodos sem alteração morfológica, e aumenta na detecção de sítios atípicos com alta especificidade. Em relação à aparência típica das metástases, só uma introdução, 35% dos casos de câncer de próstata têm metástases à distância de maneira hematogênica, e a localização mais comum é o osso, seguido de linfonodos à distância, fígado e tórax, pulmão e pleura, como a gente já tinha visto naquele esquema. Aqui um paciente com locais típicos de metástase, aqui um foco no arco costal direito, no corpo vertebral de uma coluna torácica, no osso ilíaco, um linfonodo no mesorreto e um linfonodo no ilíaco comum. Lembrando que acima do ilíaco comum já é considerado doença M1A, então isso aqui foi considerado uma metástase, não uma recorrência linfonodal. Ainda sobre a aparência típica, a distribuição. 80% dos casos, a metástase do câncer de próstata tem sítio único, que é o osso, o sítio. E 20% são múltiplas. Mesmo quando múltiplas, elas estão associadas normalmente a metástase óssea. É muito raro ter uma metástase no fígado e não ter lesão óssea. Então, se a gente viu uma suspeita de metástase hepática de câncer de próstata e não tem lesão óssea, a gente deve recomendar outro estudo. A metástase óssea, a maioria ocorre na coluna vertebral, sendo a lombar o local mais frequente, e o aspecto principal dela é o osteoblástico, 52%. No entanto, o PSMA está desvendando que a gente não pode desprezar as metástases osteolíticas do câncer de próstata, 13%, e as metástases mistas também, 15%. Elas não são tão infrequentes assim como a gente imaginava antes da era do PSMA. Aqui só para mostrar 2 tipos de metástases, lesões que provavelmente na tomografia não seriam suspeitas ou ficariam como indeterminadas. Aqui no ilíaco um foco esclerótico aqui na borda sacral do ilíaco, que apresentou captação no PSMA, e aqui um pequeno foco lítico na borda lateral do ilíaco, que apresentou também captação ao PSMA. Interessantemente também, os novos estudos têm mostrado que o PSMA pode ajudar no entendimento da fisiopatogenia da metástase. A gente consegue ver aqui que o SUV, que é como se fosse o ROI, o quanto a lesão captou de radiofármaco. O SUV da lesão lítica é um pouco maior do que o da lesão blástica. Um pouco não, é muito maior. Dessa daqui é 9, dessa aqui foi 24,2. Que pode indicar um certo grau de agressividade do tumor quando ele tem metástase lítica também. Em relação à aparência atípica agora das metástases. A atípica acomete menos de 5% dos pacientes. E como a gente falou, pode acometer qualquer órgão, basicamente. No entanto, a mensagem importante é que raramente elas são isoladas. Normalmente elas ocorrem em conjunto com outros sítios típicos. Aqui um exemplo de paciente com neoplasia de próstata avançada. Aqui a gente consegue ver na panorâmica que ele já tem metástase hepática, múltiplas metástases linfonodais retroperitoneais, metástases pulmonares e na pleura. E aqui a gente consegue ver uma metástase peritoneal, aqui em B e F, metástase na parede lateral da bexiga, em C e G, metástase na parede anterior do reto, em D e H, e metástase no testículo, em E e I. No entanto, a aparência atípica da metástase, é importante falar que o PSMA não é 100% específico como a gente imaginava. Existem inúmeras condições, tanto benignas quanto malignas, que podem captar no PSMA. Então, como a gente faz para distinguir? Então, as mensagens importantes é que quando há captação do PSMA em locais atípicos, o principal diagnóstico é uma condição benigna que captou o PSMA. A principal alteração que pode acontecer é uma condição benigna, seguida da metástase de neoplasia de próstata, depois de uma nova lesão primária que a gente iria pensar.
E o que ajuda a diferenciar é o SUV máximo. Na metástase de próstata, ele costuma ser maior do que de outros tumores primários. Aqui a gente consegue ver 2 pacientes com neoplasia de próstata, 2 pacientes diferentes, que durante o acompanhamento aqui nesse primeiro paciente, ele tinha uma metástase extensa aqui no ilíaco, que captou muito no PSMA, e uma pequena captação aqui na parede anterior do reto. Nesse paciente, se diagnosticou um segundo tumor primário, um adenocarcinoma de reto. Enquanto nesse outro paciente, também com neoplasia de próstata, a gente consegue ver também uma captação na parede anterior do reto, mostrada aqui na ressonância como um espessamento parietal irregular do reto, que a gente consegue ver claramente aqui que o SUV desse caso aqui da direita é muito maior do que o da esquerda, né? Ele brilha mais. Nesse caso foi tido como uma metástase de neoplasia de próstata, confirmada por biópsia. Em relação à comparação do PSMA com outros métodos convencionais, tanto para recorrência local, recorrência linfonodal, metástase óssea e visceral. Em relação à recorrência local, a ressonância ainda tem uma elevada sensibilidade, que é um método ainda muito solicitado. O PSMA ele tem uma elevada especificidade. Então, a tendência é a gente tentar acoplar os dois, né? Fazer, quem sabe, um PSMA, PET ressonância. Em relação à recorrência linfonodal, o PSMA é muito superior aos métodos de imagem convencionais, principalmente porque os métodos de imagem convencionais eles se baseiam apenas em critérios morfológicos para detectar a doença. A gente viu muitos linfonodos sem alteração de sem alteração morfológica e acometidos, além de apresentar maior detecção de metástases linfonodais atípicas. Em relação à metástase óssea, o PSMA também é superior à cintilografia e ele permite uma maior compreensão das metástases ósseas. Principalmente o aspecto de lesões antes que eram considerados atípicos não são tão incomuns assim. 14 a 15% das lesões são líticas. E para metástase visceral, o PSMA também é superior aos métodos convencionais. Bom, então o artigo propõe um organograma aqui para a recorrência bioquímica do câncer de próstata. Então é solicitado o PSMA PET, que pode evidenciar recorrência local, ele pode achar sítios antes não suspeitos, sem alteração morfológica, planejar melhor a radioterapia e excluir doença à distância. Para a recorrência oligometastática, que é definida, a definição é variável na literatura, mas a definição mais aceita é menos de 3 a 5 lesões. A recorrência oligometastática, então, pode ser linfonodal regional ou à distância. Em relação à linfonodal regional, ele é importante para planejar a cirurgia e radioterapia, principalmente para linfonodos no mesorreto, que normalmente não são ressecados durante a cirurgia. Então, se no pré-operatório foi visto um linfonodo no mesorreto acometido, pode mudar o planejamento cirúrgico. Detectar cadeias atípicas, como a gente já falou, para planejar a cirurgia, excluir doença à distância também. Em relação à doença à distância, ele é útil para planejar esse MDT, que é uma terapia guiada da metástase, que, apesar de não mudar a sobrevida do paciente, ela posterga o uso de terapia antiandrogênica, que piora muito a qualidade de vida do paciente. Além disso, ela determina precisamente a extensão da doença e discrimina entre lesão linfonodal, óssea ou visceral. Em relação à recorrência polimetastática, o PSMA serve principalmente como baseline para parâmetro de tratamento e como teranóstico, né, que é como se fosse uma terapia-alvo. O PSMA carrega uma droga que pode atacar diretamente a célula que capta o PSMA, que teoricamente são células específicas prostáticas, diminuindo os efeitos colaterais da terapia. Bom, as mensagens principais do artigo: o PSMA PET tem alta acurácia no diagnóstico de recorrência, mesmo para níveis baixos de PSA. Os locais mais comuns de recorrência local são a anastomose vésico-uretral, os remanescentes das vesículas seminais e ductos deferentes e a face retrovesical, em ordem decrescente. As metástases ósseas são as mais comuns e normalmente acompanham outras metástases à distância. Das metástases ósseas, a maioria é blástica, mas as líticas e as mistas não podem ser desprezadas. E o SUV máximo é útil para diferenciar a metástase de outra lesão primária. Bom, essa foi a bibliografia complementar que eu utilizei. Umas questões. Bom, sobre a neoplasia de próstata, podemos afirmar. Frequentemente as metástases atípicas ocorrem isoladamente. B. O PSMA tem mudado a compreensão sobre metástases ósseas no câncer de próstata, sendo que as líticas representam cerca de 30% dos casos. C. A captação de PSMA em locais atípicos mais provavelmente está relacionada a metástases do que condições benignas. As metástases viscerais normalmente ocorrem em conjunto com as ósseas, e o leito das vesículas seminais é o sítio mais comum de recorrência local. Dá um tempo para vocês pensarem e lerem com mais calma. Bom, a resposta é D, né? Aí a está errada. Frequentemente as metástases atípicas ocorrem em conjunto com outros sítios típicos.
Na B, o PSMA realmente tem mudado a compreensão sobre metástases ósseas no câncer de próstata, mas as metástases líticas não chegam a tanta frequência assim, elas representam mais ou menos 15% dos casos. A captação do PSMA em locais atípicos, elas mais provavelmente está relacionada a condições benignas, e não a metástases. Metástase é a segunda em ordem de prevalência, né, em ordem de frequência. E o leito das vesículas seminais é o segundo sítio mais comum de recorrência local. O sítio mais comum é a anastomose vésico-uretral. Bom, uma segunda questão. Aqui 2 pacientes diferentes com neoplasia de próstata. Aqui no primeiro, no segmento, foi visto um nódulo pulmonar que apresentou essa captação no PSMA. E o segundo paciente com neoplasia de próstata também, já com metástase retroperitoneal, que é evidenciado por alguns linfonodos retroperitoneais, e um nódulo no ápice pulmonar com captação de PSMA também. Então, em relação ao caso, podemos afirmar que mais provavelmente se tratam de. Então, vocês acham que isso daqui é uma lesão primária, isso daqui é uma metástase, lesão primária, metástase, lesão primária ou lesão primária, ou não tem como sugerir nada? Então, ficou como uma metástase e uma lesão primária, e esse exemplo é mais para mostrar que o SUV é útil para diferenciar metástase de lesão primária. A gente consegue ver claramente que, apesar de não dar o SUV para vocês, essa lesão tem muito mais captação, né? Ela brilha mais, muito mais do que essa. Essa, segundo, se aprovou como um adenocarcinoma. Num paciente com neoplasia de próstata, teve um adenocarcinoma de pulmão, e esse com uma metástase de neoplasia de próstata. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigado.